Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam em segurança. Vamos à nossa aula de hoje? Hoje daremos início à nossa unidade 7, falaremos de dois tópicos. Falaremos de tempo e clima e de climas da Terra. Esse conteúdo a gente consegue encontrar nas páginas 186 a 199. Vamos lá? Então, iremos começar falando um pouquinho sobre tempo e clima, a diferença entre eles. Lembrando que tempo, é um estado momentâneo, é algo que está sempre em mudança, constante mudança. Ou seja, no mesmo dia pode fazer calor, pode esfriar, pode chover, pode ficar mais úmido, pode ficar mais seco, tá? Então, isso é instabilidade do tempo. Então, o tempo ele pode começar nublado, depois abrir um sol, ficar ensolarado, depois ao fim da tarde pode cair uma chuva, pode ficar chuvoso, Então, isso é instabilidade, é um tempo, Então, a gente pode dizer que o tempo acaba sendo esse conjunto de condições da própria atmosfera que vai envolver tanto temperatura, quanto umidade, quanto os ventos também, tá? Então, ele acaba modificando em um curto período de tempo, tá? Então, durante o dia ou durante uma semana, a gente pode ter essa instabilidade aí com relação à questão do tempo atmosférico. Já a questão climática já é um pouco diferente, porque o clima ele acaba sendo um conjunto atmosférico, do tempo atmosférico, porém ele acaba levando um pouquinho mais, um longo período, para se desenvolver. Ou seja, as suas condições, para diferenciar um clima, ela acaba tendo um estudo bem maior, então ele só vai se modificar de 30 em 30 anos, que são os estudos que são feitos pelos meteorologistas, tá? E aí a gente pode dizer que o clima ele pode ser quente, ele pode ser frio, ele pode ser úmido, Pode ser quente quando as temperaturas estiverem bem elevadas, pode ser mais frios quando tiver em temperaturas mais baixas, ocorrência de neve, e também pode ser um local onde você tenha mais umidade, tá? Então a gente pode dizer que existe essa diferença aí entre tempo e clima. Existe também, essa questão climática, ela vai envolver também a questão dos movimentos da Terra. Nós sabemos que o Sol, ele acaba emitindo energia, contínua para a Terra. E aí acaba havendo essa distribuição solar, durante na parte do planeta, do planeta Terra. E aí a gente pode dizer que essa distribuição solar, ela não vai ocorrer de forma uniforme, Ela não ocorre uma única forma, tá? Então, ela vai aí depender também da sua inclinação. E isso a gente pode se desenvolver, essa distribuição desigual de energia solar, ela acaba sendo desenvolvida através da temperatura, dos ventos, dos elementos climáticos e também por conta dos movimentos de rotação e translação, tá? Então, a gente pode observar que esse aqui é o movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? É quando, é o movimento em que a Terra, ela vai realizar em torno do seu próprio eixo, tá? Então, em torno do seu próprio eixo, ela faz o seu giro, E aí, ela vai durar, esse movimento dura 24 horas, E vai resultar tanto nos dias quanto nas noites, tá? E aí, a gente denomina, como um movimento de rotação, tá? Então, uma fase do planeta acaba recebendo os raios do Sol, enquanto a outra permanece escura, Então, há essa diferença aí dos dias e das noites. Existe também o movimento, como eu falei, de translação, que é o movimento que a Terra vai realizar em torno do Sol, tá? Então, ela vai realizar em torno do próprio Sol. Lembrando que rotação é em torno do seu eixo e translação é em torno do Sol. O movimento de translação, ele vai resultar
nas estações do ano, tá? Primavera, verão, outono e inverno. E também esse movimento, ele dura 365 dias e 6 horas, tá? Essas 6 horas a cada 4 anos, né? De 4 em 4 anos é formado o ano bissexto, né? Que é acrescentado mais um dia no mês de fevereiro, tá? Então, isso é por conta dessas 6 horas que sobra durante aí o movimento de translação. Existe também a questão dos fatores climáticos. Os fatores do clima, né, eles acabam tendo como característica latitude, relevo, vegetação, massa de ar, continentalidade e maritimidade e correntes marítimas, tá? Aí a gente começa falando sobre a latitude, né? Então, as baixas latitudes, quando você está próximo à linha do Equador, entre os trópicos, né? Então, os raios, eles tendem a atingir mais a superfície terrestre, tá? Então, por isso, você tem essa baixa latitude. As médias latitudes, que já pega mais o Trópico de Câncer, os círculos polares, então você tem uma média de altitude. E a parte mais das altas latitudes, né? Elas acabam tendo aí mais para a parte, também a partes polares, tá? Lembrando que as latitudes, elas vão influenciar na questão das chuvas, na questão da temperatura, né? Na questão também da formação do próprio clima. Existe também as zonas térmicas. As zonas térmicas, elas são divididas em 3 partes. As zonas tropical, né, a zona polar, desculpa, a zona polar, a zona temperada e a zona tropical. A zona polar, você tem altas latitudes, as temperaturas são baixas durante o ano todo e ocorre muita precipitação por conta das neves. Já a zona tropical, você tem baixa latitude, tem as temperaturas médias anuais acabam sendo bem mais elevadas e a umidade de ar em geral também acaba sendo mais elevada. Existe também a zona temperada, né, onde você tem as médias latitudes e as temperaturas anuais não são tão elevadas assim quanto na zona tropical, tá? E são as estações do ano bem definidas. No inverno pode até ocorrer aí a precipitação de neve. O relevo, ele também vem influenciar aí na questão climática em formas de barreiras, né? Que acabam facilitando ou dificultando a circulação do ar, né? Que também acaba influenciando aí na questão climática. Existe também a parte da vegetação, que acaba influenciando, né, de diversas maneiras. As plantas, elas também acabam promovendo aí o sombreamento do solo, que atuam como uma barreira, né? A questão da umidade do ar, das plantas que acabam sendo captadas pelo solo também influencia, né? E nós temos também a questão das massas de ar. Então, você tem um grande volume, né, que acaba atingindo determinadas temperaturas, umidades, e aí você tem a massa de ar fria e úmida, né? Aí você tem uma queda de temperatura e também de chuva, e você tem uma massa de ar mais seca e quente, né? Que você tem um aumento da temperatura e a redução da umidade também de ar, tá? Aí, outra característica que a gente menciona é a questão da maritimidade e da continentalidade. A maritimidade acaba sendo a influência, né, da proximidade que os oceanos acabam exercendo sobre o clima, e a continentalidade é esse distanciamento dos oceanos, tá? Então, as águas oceanas, elas acabam aquecendo e se resfriando mais lentamente que a das terras continentais. Tá? Então, nas áreas próximas aos oceanos, não varia aí muito entre dia e noite. Já nas áreas mais afastadas dos oceanos, o que acaba acontecendo? A superfície terrestre acaba ficando mais aquecida, né? Então, acaba se aquecendo mais durante o dia.
tá? E temos também a questão das correntes marítimas, né, que acaba sendo essa porção de água que acaba se deslocando tanto nos oceanos, né, por conta da sua velocidade, da salinidade e também das partes da temperatura, tá? Então tem correntes quentes, né, que acabam sendo de origens tropicais, e correntes frias de regiões mais frias, como até mesmo os polos, tá? E aí a gente vai falar também a questão climática da Terra. Então nós temos o clima equatorial, que a gente tem uma elevação da temperatura, as chuvas são bem distribuídas, o clima acaba sendo quente e úmido. A questão do clima tropical, a temperatura também acaba sendo entre 18 graus, a precipitação acaba sendo bem mais elevada. Então nós temos duas estações, verão quente, chuvoso, e inverno frio e seco. O semiárido, né, com temperaturas elevadas e superiores a 26 graus, com chuvas mais escassas em alguns meses do ano, tá? O clima é bem quente e seco. A questão polar, que as temperaturas são muito baixas durante todo o ano e pode chover, as precipitações acabam sendo em formas de neve, tá? Quando eu falo de precipitação, eu falo de chuva. A parte subtropical, né? Onde as temperaturas acabam sendo em média inferior a 18 graus, então os invernos são menos de 0 graus, né? Então com geada e com neve também, e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Existe também o clima desértico com escassez de chuva, né? E as temperaturas acabam sendo mais baixas, tá? Nos desertos quentes, na parte durante o dia 50 graus e à noite 0 graus, tá? E nos desertos frios, as temperaturas, como o nome já vem dizendo, né, as temperaturas são mais baixas. Existe também o clima temperado, com 4 estações definidas, chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. Existe também o clima frio, né, onde você tem baixa de temperatura a maior parte do ano. O verão acaba sendo bem curto e o inverno bem longo e bem rigoroso, tá? E a precipitação de neve é muito intensa. Existe também o Mediterrâneo, né, que o verão é seco e quente, e o inverno com muitas chuvas e temperaturas um pouco mais amenas. E o frio de montanha, que apresenta baixa de temperatura durante todo o ano, tá bom? Gente, vou deixar para vocês aqui 2 atividades das páginas 196 e 201. Bons estudos, boa semana, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso fique alguma dúvida, coloque lá na plataforma que eu estarei prontamente para respondê-los, tá bom? Beijão e até a próxima.